reunião. Hoje nós vamos ter a apresentação do artigo científico pelo Dr. Ibrahim e, em seguida, nós vamos ter um caso clínico pouco recente, né, que vai ser apresentado pelo Alex Ingold. Então, por favor, Ibrahim, fique bem à vontade para apresentar o artigo. Bom dia para todos. Hoje vou apresentar um artigo científico, não sei, aqui, sobre o linfoma pancreático primário, recomendações para o diagnóstico e o manejo dessa doença. O linfoma pancreático primário é uma doença rara que representa 0,1% dos linfomas malignos, 0,6% dos linfomas extranodais e 0,2% dos tumores pancreáticos. Os critérios para o diagnóstico de um linfoma pancreático primário são os seguintes: a presença de uma massa primária de localização pancreática e manifestações clínicas primárias pancreáticas, apesar do envolvimento de linfonodos regionais ou distantes. Os sintomas principais são dor abdominal, febre, sudoração noturna, perda de peso, icterícia. Também pode manifestar-se como uma pancreatite aguda ou uma obstrução intestinal. O objetivo desse trabalho é coletar, analisar e resumir os achados de reportes e grupos de casos para especificar as características dessa rara doença e estabelecer futuras guias diagnósticas e terapêuticas. Então, foi feita uma revisão sistemática, uma pesquisa sistemática extensa de literatura entre o 1º de janeiro do ano 2000 e 31 de dezembro de 2020. Como fontes utilizadas foram PubMed, Medline e Cochrane. Os critérios de elegibilidade para a inclusão foram a população adulta e pediátrica e os linfomas pancreáticos que cumpram com os critérios como para considerar que são linfomas pancreáticos primários. Então, primeiro foram recolectados todas as publicações sobre essa doença, foram excluídas os que foram repetidos. Posteriormente, foi feito o controle de elegibilidade para estes material, ficando assim com um total de estudos de 107 estudos que foram incluídos nesse trabalho. O total dos pacientes desses 107 estudos foi 266. Foram representados em sua maioria por sexo masculino, em 172, que foi equivalente a 64,6%. A média de idade dos pacientes foi 53 anos, com uma idade mínima de 3 anos e uma idade máxima de 86 anos. A população de menores de 18 anos foi representada em 21 pacientes, representando assim 7,9% do total. Passando aos resultados detalhados em relação às características segundo os sintomas, aqui na primeira tabela demonstra que o síntoma predominante foi a dor abdominal, representado em 75,4% dos pacientes, seguido por a icterícia, que foi representada em 41,8%, e os sintomas B, que são a sudoração noturna, a febre e a perda de peso. Também vale a pena mencionar que 26% dos pacientes apresentaram uma pancreatite aguda como uma manifestação inicial. Relacionado aos valores laboratoriais, aqui não todos os pacientes tinham os resultados que vamos mencionar, mas do total dos pacientes que contavam com um resultado para o marcador LDH, 50% tinham uma alteração desse marcador por cima do valor normal. E dos pacientes que tinham resultado de um CA199, 27% deles tinham alterado este marcador. Também vale a pena mencionar que 20% desses pacientes manifestou anemia e 18% deles tinham uma leucocitose. Em relação a estudos de imagens,
ultrassonografia abdominal foi o estudo que iniciou na maioria dos pacientes, com 83%, e 97% dos pacientes tinham uma tomografia que foi normalmente pedido como um estudo posterior ao ultrassom abdominal. A ressonância magnética foi solicitada em 14% desses pacientes, normalmente mais nos pacientes pediátricos ou nos pacientes onde a tomografia deixou dúvidas sobre o diagnóstico. A localização de preferência nessa doença foi na cabeça pancreática, em 63,6% dos pacientes. A média do diâmetro dessas lesões foi de 60,6, mas com um mínimo de 16 milímetros e um máximo de 200 milímetros, demonstrando uns diâmetros maiores em comparação com o que seria um adenocarcinoma pancreático. Aqui, passando a esta tabela que demonstra os métodos de diagnóstico que foram utilizados para confirmar essa doença. Aqui demonstra que os métodos minimamente invasivos foram os predominantes, onde 30% dos pacientes foi utilizada a biópsia percutânea, 17% dos pacientes o diagnóstico foi mediante a biópsia endoscópica e 14,8% foi mediante o FNI. Vale também a pena insistir e mencionar que 22% dos pacientes tinham utilizado como método diagnóstico uma cirurgia resectiva, que se considera alto, como uma cirurgia invasiva, como para confirmar o diagnóstico. Em relação à histologia destes pacientes, a maioria, 53,6% desses pacientes, demonstraram uma anatomia compatível com linfoma difuso das grandes células B, seguido por linfoma folicular em 9,8% e o linfoma de Burkitt em 7,5%. A maioria dos pacientes, 76% deles, no momento diagnóstico, estavam em estadio clínico 1 e 2. O seguinte gráfico demonstra o descenso da utilização da cirurgia resectiva como método diagnóstico, onde entre o ano 2000 e o ano 2010, a cirurgia resectiva foi o método de eleição para o diagnóstico em perto a 40% dos casos. E no intervalo entre 2016 e 2020, demonstra descenso de utilização desse método em 10%, a favor da utilização dos métodos não invasivos. Aqui, esta tabela demonstra o que seria a taxa de sobrevivência dos pacientes em relação ao tratamento utilizado e também em relação à histologia, onde a maioria dos pacientes teve como um tratamento a imunoquimioterapia só, representando uma taxa de sobrevivência com este método de 74%, em tempo de seguimento de 34,7 meses como média, versus uma taxa de falecidos de 25,72%, em tempo de seguimento de 13,4 meses como média. Seguido por imunoquimioterapia más radioterapia, que foi utilizada em um total de 19 pacientes, com uma taxa de sobrevivência de 78% em tempo de seguimento de 45,4 meses como média. Em relação à sobrevivência relacionada com o que seria o estado histológico, o diagnóstico histológico, o diagnóstico mais comum, como mencionamos, foi o linfoma difuso das células B grandes, onde a sobrevivência foi de 68% durante um tempo de seguimento de 39 meses como média, seguido de o linfoma folicular, que teve melhor sobrevivência, que foi 84,6%, um tempo de seguimento de 31 meses. Aqui também foram divididos os resultados em relação à população pediátrica.
do total, que como tínhamos mencionado, eram 21 pacientes, com uma média de idade de 10 anos, o mínimo foi 3 anos de idade, o máximo foi 16 anos. A maioria foi de sexo masculino, representada por 19 pacientes, que são 90,5% do total. Aqui, esta tabela demonstra o que seria as características, dividindo entre as 3 categorias de menores e maiores de 18 anos. Dá para concluir que em ambas categorias o sintoma predominante foi o dor abdominal, mas a icterícia foi mais comum nos pacientes menores que 18 anos, e também vale a pena demonstrar que desde esses pacientes, quase os 50% apresentaram uma pancreatite aguda. Então, uma pancreatite aguda em um paciente menor de 18 anos dá para chamar a atenção e investigar melhor nesses casos. Nos pacientes que tinham resultados de LDH, demonstrou uma alteração na maioria dos pacientes da categoria pediátrica, mas não mostraram alteração no que seria o valor de CA199. A localização em ambas categorias foi preferivelmente na cabeça pancreática, e no tipo histológico, a diferença é o que seria na categoria dos adultos, o tipo histológico mais comum foi o linfoma de Burkitt. No estadio clínico, dá para ver que na maioria dos pacientes pediátricos estuvieron en un momento diagnóstico en un estadio 3 e 4. Passando à discussão, a idade média dessa patologia, dessa doença, é menor em comparação com o que seria a idade média como para um adenocarcinoma pancreático. A sobreposição das manifestações com outras doenças neoplásicas ou inflamatórias pancreáticas faz que o diagnóstico seja confuso e muitas vezes difícil de conseguir. Massas maior diâmetro, tipo mais que 60 milímetros, com envolvimento ganglionar à distância, poderiam ser altamente sugestivas de um linfoma pancreático primário. E nesse trabalho, os resultados sobre a relação de LDH versus CA199 foram inconclusivos como para definir uma relação com a patologia. Também, como que estava escrito na literatura, o tipo histológico mais frequente é o linfoma difuso das grandes células B, mas na população pediátrica o linfoma de Burkitt foi o tipo mais comum. A quimioterapia com o rituximab foi como um tratamento standard, muitas vezes também associado a uma radioterapia. A taxa de recorrência nessa patologia foi, nesse trabalho, 17%, 30 dos 169 pacientes que tiveram um seguimento de 15 meses tiveram esta recorrência. Nas conclusões que foram dadas nesse trabalho, o linfoma pancreático primário é uma doença rara e desafiante, com clínica inespecífica. Aqui, ultimamente, demonstra uma tendência para a utilização dos métodos não invasivos para o diagnóstico, e este trabalho demonstra a necessidade de protocolos unificados para o manejo baseado no subtipo histológico. Isto aqui é nosso trabalho de hoje. Perfeito, Ibrahim, obrigado por sua participação, acho que ela foi fundamental, né? Eu só queria dizer algumas palavras, que é o seguinte: a primeira delas é que a gente hoje fala muito em medicina baseada em evidência, né? E se vocês prestarem bem atenção, a medicina baseada em evidência é fundamental, mas a medicina observacional, ela é tão importante quanto. E esse é um trabalho que vocês podem perceber que é um trabalho simples, de uma doença rara, e que parte de inúmeros estudos observacionais, no total de 160 aproximadamente, 160 estudos,
onde a gente começa a entender algumas coisas importantes a respeito de linfoma primário pancreático. Então, a primeira coisa, ó, vocês estão vendo aí, são 107 estudos, né? Então, a primeira coisa importante é o seguinte: vocês veem que os estudos observacionais vão pingando na literatura, e aí você consegue um total de pacientes de 266, onde um trabalho como esse nos direciona de como a gente deve nos comportarmos em relação a esse tipo de doença. Uma coisa importante que eu queria que você mostrasse, Ibrahim, é justamente aquela primeira tabela do procedimento, dos procedimentos operatórios e também do tratamento. Sabe a tabela do tratamento? Acho que Aqui. mais uma. Essa daqui. Ó, eu queria que vocês percebam o seguinte, olha. Aqui, tanto o procedimento operatório, né, como foi feito aqui, ó, com a imunoquimioterapia, né, quanto só a imunoterapia e a radioterapia mostraram resultados semelhantes aqui, né? Cadê o da sobrevida? Não é esse aqui, aquele da sobrevida. Aqui seria a sobrevida, a taxa de sobrevivência. Então, exatamente. Aqui vocês estão vendo, ó. Vocês estão vendo que estão praticamente a mesma coisa, ó, 45%. Mostrando que realmente pacientes que têm linfoma não necessitam procedimento operatório. E vocês viram naquele gráfico também que o Ibrahim mostrou, que o procedimento operatório foi diminuindo com o passar do tempo. Então, na verdade, a gente precisa realmente conseguir fazer o diagnóstico. Como fazemos o diagnóstico? Se é por biópsia percutânea, se é por ecoendoscopia, isso é uma coisa que nós estamos entrando nessa discussão. Tanto que vocês viram aí que existem, ó, diagnóstico por agulha aqui, como vocês estão vendo, por FNA. Isso aqui eu não entendi muito bem, né, Ibrahim? Como é que foi feita essa FNA, né? Porque, pelo que eu vi lá, o procedimento não foi feito a ecoendoscopia, né? Em nenhum deles, né? Na verdade que foi chamativo porque ele não confirma enquanto foi feito como ecoendoscopia mesmo, mas as biópsias endoscópicas, do que eu entendi, foram as biópsias comuns e FNA sim foi a ecoendoscopia. Perfeito. Então vocês vão ter que perceber que realmente a ecoendoscopia é um arsenal que ainda nem foi muito discutido nesse trabalho, porque até então a gente não fazia o diagnóstico. Com certeza, agora, com a melhora das agulhas e tudo mais, a gente está conseguindo fazer mais o diagnóstico, com certeza a ecoendoscopia vai entrar nesse arsenal. E passando já diretamente a bola, né, eu queria queria que o Filadélfio fizesse alguns comentários em relação ao diagnóstico por agulha dessas lesões. E depois a gente vai passar também a discussão para o cirurgião, para os médicos endoscopistas que têm experiência em relação a isso. Fila, bom dia. Por favor, eu gostaria de ouvir alguns comentários seus. Primeiro, eu vou começar provocando vocês, quer dizer, como que vocês se comportam frente a uma massa, predominantemente, como se observou aí na região cefálica? Por que vocês imaginam que essa massa não seja um adenocarcinoma ductal ou outro? Que diagnósticos diferenciais vocês fazem e baseado em que vocês começam a imaginar que não se trata de um carcinoma? Eu acho que isso acho que vai ser muito importante, né, para isso. Eu acho que foi muito bem falado. Do ponto de vista histológico, a maior parte dos linfomas são de grandes células B no adulto. Com faixas etárias maiores, vai ser o linfoma folicular. E nas crianças, o linfoma de Burkitt, que é classicamente extranodal. Altamente agressivo, mas potencialmente curável. Esse eu acho que é o conceito que a gente tem que ter do Burkitt. Bom, tem uma mensagem importantíssima aí, que é a diminuição de diagnóstico via cirurgia. Claro que o Sujan depois pode comentar melhor isso, mas o modelo massa em pâncreas indica cirurgia com
o momento, principalmente da ecoendoscopia, isso tende a diminuir, como mostrou o gráfico. Do ponto de vista diagnóstico, sim, a gente consegue fazer o diagnóstico com imunistoquímica. Importantíssimo, como nós tivemos recentemente um caso de leucemia, né, com a forma linfomatosa da leucemia, é pensar que, além de colher biópsia, se a suspeita for linfoma, colher material para citometria de fluxo. Eu acho que esse é o grande resumo, mas eu queria discutir com vocês a apresentação morfológica possível, o imaginável para um linfoma, né? É a mesma coisa que diferenciar uma limite plástica de linfoma no estômago, né? Temos que seguir tal raciocínio. Essa é a provocação que eu queria ouvir de vocês. O que vocês imaginam quando vocês estão frente a uma massa pancreática, fala, opa, isto não é um adenocarcinoma? Rodrigo, você quer responder Bem, isso aí, Rodrigo? tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, claro, perfeito. Filho, acho que frente aos seus comentários cabem duas discussões, né? Primeiro, se a gente, bom, é isso que eu ia depois falar e comentar. Primeiro, uma parte importante sempre é a parte clínica, né? Então, quando a gente às vezes vê um trabalho como esse, a gente tem que sempre tentar transpor para a prática clínica, para entender um pouco esses resultados, para também entender porque está caindo cada vez mais o número de procedimentos cirúrgicos para esse tipo de situação. Então, como o próprio trabalho falou, primeiro, uma grande primeira sugestão aqui é a idade dos pacientes, né? Então, de uma certa maneira, a gente costuma falar de pacientes mais jovens do que a gente espera ou vê para a apresentação do adenocarcinoma. Segundo, o próprio status clínico do doente, né? Então, se você pensar em lesões de grandes volumes, de volumes um pouco maiores, você pegar um paciente que o status clínico dele, o paciente está bem, não tem doença sistêmica, mostra uma grande massa na cabeça do pâncreas no exame de imagem, não vai ter geralmente elevação de marcadores. Você pega o exame de imagem, a gente tem algumas sugestões, né? Tipo, uma massa pancreática com um caráter não tão invasivo para os tecidos adjacentes, às vezes tem, tá? E evolui com linfonodomegalia ali no tronco celíaco, tudo, mas até os exames de imagem, uma colangio-ressonância, dão alguns indícios para a gente, né? A gente teve recentemente um paciente que a gente tinha, obviamente, mais sugestões, porque foi uma recidiva de doença hematológica no pâncreas, mas o que a gente estava comentando antes de começar a reunião, Dr. Celso, do Bruno, é diferente, o aspecto da massa é completamente diferente do que a gente esperaria nos exames de imagem, nos outros exames de imagem na tomografia e na ressonância, do que a gente costumaria ver no adenocarcinoma. Sempre fica a dica de também dar uma boa observada nos gânglios regionais, né? Então, assim, algumas doenças hematológicas não primárias necessariamente do pâncreas acabam evoluindo com grande linfonodomegalias retroperitoneais, periaórticas. Então, assim, é muito comum a gente fazer PET para esses pacientes para dar uma estadiada nos linfonodos regionais e linfonodos sistêmicos. Com relação à abordagem cirúrgica, eu acho que a gente volta àquela grande discussão que é dependendo do. Eu acho que parte disso que a gente vê aí também depende do ambiente em que você está, né? Então, assim, num ambiente com condições ideais, em que você possa abordar qualquer tipo de doença pancreática, num ambiente multidisciplinar, com tecnologia à disposição, eu venho falando rotineiramente isso. O objetivo é tender a praticamente indicar cirurgia pancreática, duodenopancreatectomia, em casos que não sejam francamente gritantes nos exames pré-operatórios,
praticamente tudo com amostragem tecidual, né? Então, assim, a gente pode surpreender outros tipos de patologia, a gente pode surpreender uma sarcoidose, a gente pode surpreender um neuroendócrino com uma apresentação um pouco atípica, a gente pode apresentar outras doenças imunológicas. Então, assim, eu acho que naqueles lugares que tem à disposição ecoendoscopia, cada vez menos a gente vai operar sem uma amostragem tecidual. A não ser que você tinha imagens absolutamente típicas no pré-operatório. Outro dia eu vi uma paciente que, assim, era uma imagem absolutamente típica, idade típica, apresentação clínica típica, localização da lesão típica para um tumor sólido cístico de pâncreas, um FRANTS. Putz, aí, num caso como esse, você pode discutir se precisa de amostragem tecidual ou não no pré-operatório. Mas nos outros casos, tem que fazer amostragem de tecido. Então, eu acredito que parte desses pacientes operados foi um misto do tipo diagnóstico e não tenho como fazer também assim, não tenho como muito que pular para outro tipo de abordagem pré-operatória. Mas você imaginar uma cirurgia de pâncreas como uma duodenopancreatectomia, nem que seja aberta, você precisa de um local que tenha um mínimo de expertise, né? E se você não Exato, tem uma endoscopia, você pode indicar uma biópsia por tomografia também, às vezes, exato. né? Eu acho que, E- então, assim, as duas grandes mensagens desse artigo para mim são: não é só número, né? A gente tem que se transpor para a parte clínica, entender que realmente a imensa maioria desses pacientes deixaram vários rastros aí de que poderia ser uma patologia outra que não um adenocarcinoma. E a outra mensagem é: olha, sempre que possível, faça um diagnóstico histológico antes de indicar cirurgia por algum método diagnóstico, preferencialmente a ecoendoscopia. Eu queria pedir para o Marcos se ele tem algum comentário para fazer. Bom dia a todos. A, a nossa vivência com essa patologia realmente é praticamente zero. A gente já teve casos de colegas bem próximos, né? Mas muito que o Sujan comentou faz a gente pensar que a cada 10 pacientes com massa na cabeça do pâncreas, com quadro de colestase, certamente você vai errar um, porque não deve ser adenocarcinoma, entendeu? Isso valoriza cada vez mais a ecoendoscopia com punção. É claro que, a depender da idade, a apresentação clínica, em particular, a presença de gânglios periféricos, gânglios na cavidade abdominal, isso vai ser um sinalizador que pode não ser adenocarcinoma, pode ser outra coisa, né? Mas cada vez mais a gente vê a importância da histologia nesses casos, né? Porque o erro em mandar o paciente para a cirurgia tem um impacto muito grande, né? Porque a cirurgia é uma cirurgia muito complexa, né? Então, essa é uma das patologias, em particular, os residentes, os residentes, os mais jovens, não devem, assim, devem lembrar sempre quando existem massas no pâncreas, porque essa é uma patologia que pode mimetizar muito adenocarcinoma, sem dúvida nenhuma. Mas, claro que a apresentação clínica de gânglios periféricos, a depender da idade, gânglios na cavidade, sempre vai ser um sinalizador de que, isso aqui pode ser linfoma, né? Então, é mais uma patologia em que a ecodoscopia com a punção é valorizada, ok? Perfeito. Pegando o gancho do Rodrigo, eu, por exemplo, vejo um paciente jovem com uma massa pancreática, que pode ter ou não presença de linfonodos, e o CA19-9 baixo, eu desconfio. E às vezes pode ter ou não pancreatite aguda, porque a gente sabe que o adenocarcinoma de pâncreas raramente dá pancreatite aguda. Quando tem história de pancreatite aguda, eu já determino 2 diagnósticos. Ou é um IPMN, depende da imagem, se ela é cística ou ela é realmente uma outra lesão que não seja um adenocarcinoma. Então, eu acho que a gente tem alguns parâmetros, né? Esse trabalho mostra isso, alguns parâmetros clínicos, como o Rodrigo falou, que a gente tem que analisar para desconfiar de que não se trata de um adenocarcinoma.
Vila. Quando vocês estão examinando ah, ah, os, os exames complementares, tipo elastografia, o Doppler, para uma lesão dessa, que não vai gerar tanta desmoplasia. Claro que existem linfomas que produzem desmoplasia, mas geralmente estão no reto peritônio e vão invadir secundariamente o pâncreas, né? Mas como que nós vamos distinguir uma massa durante a ecoendoscopia, você já começar a encaminhar teu raciocínio para outro tipo de lesão, que não o É, existem algumas diferenças. Por exemplo, essas massas, elas já apresentam, por exemplo, Doppler positivo. Eu acho que o Doppler nessas massas, ela é mais importante ainda do que a própria elastografia, que o próprio uso de contraste. O Doppler ele nos mostra uma coisa bem simples, ou seja, se tem Doppler positivo no interior da massa, opa, isso aqui parece não ser um adenocarcinoma, porque o adenocarcinoma invariavelmente não tem Doppler positivo. Essa é a experiência clínica observacional, tá? Em relação à elastografia, eles se confundem. Ou seja, o adenocarcinoma tem a mesma característica elastográfica, apesar de ter maior reação desmoplásica que um linfoma, do que uma massa que não seja um adenocarcinoma. Então, isso deixa eu ter um pouquinho de dúvida. E o contraste é a mesma coisa. O contraste também não muda muito. E a rigidez durante a punção? Então, isso é uma coisa que chama bastante atenção. O adenocarcinoma, por exemplo, quando ele é muito grande, a facilidade de punção é enorme. Quando ele é pequeno, parece que ele é mais rígido, então fica mais difícil a punção. Inclusive, tem até acidentes com agulha que foram descritos, né? Agora, uma coisa é certa, quando você tem um adenocarcinoma derivado de um quadro de pancreatite crônica, aí sim a lesão é muito dura. A lesão é muito dura, realmente, não sei porquê, mas é uma diferença gritante. Nos casos que eu tive de linfoma, por exemplo, a punção é muito fácil, a massa é muito amolecida, não tem nenhuma dificuldade. Inclusive, vem bastante sangue, coisa que às vezes a gente não encontra na massa por adenocarcinoma, né? Você não, às vezes, isso você não encontra, né? Não é um fragmento que sai com grande quantidade de sangue. Mas já no linfoma, você, nesses casos, por exemplo, que a gente vai mostrar, inclusive o Alex vai apresentar um caso, vocês vão ver que realmente é muito mais fácil fazer a punção. Uma pancreatite autoimune? Também é fácil fazer a punção, sem maiores problemas. Comparando com linfoma? Não, é praticamente igual. Praticamente igual. Em relação à rigidez, à dificuldade de introduzir agulha, praticamente igual. Não tem grande diferença. Não. Porque o linfoma, ele expande pelo interstício de qualquer órgão, né? Nas vísceras, claro, no pâncreas também, e provoca lesões linfepiteliais, quer dizer, ele agride o componente ductal e acinar e eles desaparecem. Numa pancreatite, o componente epitelial permanece, ele está lá. Atrofia, mas está lá. Tá? Isso é importante. Então, por isso Perfeito. tudo, eu fico achando que, comparando novamente com a limite plástica e o linfoma no estômago, a, a textura é diferente, é mais macio no linfoma, porque você perdeu o componente epitelial, não fez tanta fibrose. Né? Acho que Perfeito. são diferenças a pensar. Vamos dar continuidade a essa discussão. Vou pedir para o Alex. O Alex vai apresentar um caso e a gente vai continuar aí discutindo aspectos em relação a essa doença, que é uma doença que todos nós devemos conhecer, porque, afinal de contas, se a gente não conhece a doença, a gente não faz o diagnóstico. Então, vamos passar para o Alex. Alex, por favor, fica bem à vontade. Tá joia, professor. Bom dia a todos. Eu compartilhamento.
Certo. Bom dia, como já apresentado, eu sou o Alex. Vou dar continuidade à nossa discussão, fazendo a apresentação de um caso clínico do nosso serviço. O paciente GRC, 80 anos, masculino. A história é: o paciente possui familiar médico, né, que solicitou a ele uma TC de tórax após o contato com uma sobrinha que havia positivado até então para COVID-19. Tá? Foram constatados, então, nódulos no pulmão, como a gente vai ver na toma de tórax. Então, foi solicitado por esse familiar um screening com outros exames. A gente vai ver que tem uma série de exames aí, foram bastante exames realizados para sequência e estudo desses achados. É um paciente sem grandes comorbidades, hipertenso dislipidêmico, tem uma saúde boa por 80 anos. História de cirúrgica, uma prótese de quadril e hérnia umbilical, sem outras. Familiar, um pai falecido com uma história mal referida de câncer de pulmão. E o exame físico dele era normal, não tinha nenhum achado que levantasse qualquer hipótese, enfim, qualquer alteração. De exames complementares relevantes, eu consegui o contato com o familiar, esse paciente fazia um acompanhamento, né? Então, o que eu achei relevante foi, apesar de antigo, em 2017, ele fez um check-up geral, dosaram CEA, CA19-9, normais, e em 2021, não repetiram nenhum marcador, foi feito após o achado no tórax, né? Apenas exames normais, um hemograma sem consumo de HB, não havia anemia, enfim, bioquímica normal, sem alteração. Os exames de imagem que a gente vai ver a seguir, foi feita a seguinte sequência: uma tomografia de tórax, com o seguinte achado. Na mesma ocasião, complementou uma tomografia de abdômen total, né? Lembrando que o paciente estava fazendo a TC de tórax, teve esse achado, um outro achado no abdômen que a gente vai ver. O familiar médico estava presente na sala, pediu então para estender o corte e fazer a toma de abdômen. Na sequência, feita uma ressonância, foi pedida uma ressonância de abdômen e um PET-CT de corpo inteiro. E, por fim, uma ecoendoscopia que a gente vai discutindo, dando continuidade aí ao caso. Como são muitos exames, eu separei a imagem de alguns mais interessantes que eu tive acesso e os outros uns laudos, para a gente só ver que então na TC de tórax, então tinha esse nódulo, tá? Pequeno, lobo superior, micronódulos não classificados, inespecíficos. Na sequência, temos aqui a toma de abdômen, com a imagem. Tá o vídeo aqui. Certo. Aqui vou descer um pouco mais devagar. Observe-se o pâncreas, sem grandes alterações. Aqui no final, perto da cabeça do pâncreas, uma imagem nodular, um nódulo sólido, com aparente plano de clivagem entre a cabeça do pâncreas e lá para cima em contato com a segunda porção do adenal. Volta um pouquinho na lesão e para um pouquinho, Alex. Tá. Só que Então, no meio dela. Uhum. Por exemplo, essa lesão. Essa é uma característica, né? O Rodrigo está aí, a gente pode discutir rapidamente, quem quiser, por favor, fique à vontade, mas essa é uma lesão que, pela tomografia, não parece ser um adenocarcinoma, né? Parece ser uma área, você vê que é uma área bem circunscrita, uma área ovalada, né? Com limites bem precisos e que acomete, né? Que está bem localizada na cabeça pancreática. Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Acho que é importante, né? Bem, assim, como eu estava falando, durante a evolução desses pacientes, a gente acaba pescando alguns dados, né? Então, assim, se você me falasse nesse momento, vendo esse exame, assim, o que eu acharia, eu olharia e falaria assim, isso daqui não é uma lesão absolutamente típica. Exatamente. Pela localização, por esse componente que parece que você vê o pâncreas e a lesão, de alguma certa forma, se isola um pouquinho do resto do parênquima, assim, né? Você falasse para mim assim, não, beleza, eu falaria que nesse exame aqui, isso daqui não é um adenocarcinoma de pâncreas? Claro que não. Não dá para falar. Mas exatamente essa característica que você falou, assim, de certa forma, a relação dela com o resto do parênquima, a localização dela, você já começa a levantar uma possibilidade assim. Espera aí, vamos continuar a investigação, mas talvez não seja uma lesão tão típica. Eu só queria fazer um comentário bem rápido, que uma coisa que talvez eu possa estar errado, tá? Depois você pode me falar que depois obstruiu a via biliar, o CA19-9 foi para 10 mil. Mas reparem que no exame que vocês mostraram lá, se esse paciente passasse assim para eu ver, eu já teria guardado uma informação do CA19-9 de 2017 menor que 2, né?
Então, esse também é um paciente para você guardar uma mensagenzinha que talvez, mesmo que esse paciente tenha adenocarcinoma de pâncreas, potencialmente ele não é um produtor do Cialis, né? Da proteína de Lewis, quer dizer, ele deve ter um tipo sanguíneo positivo ou negativo, uma coisa assim, e talvez ele não tenha capacidade de sintetizar essa glicoproteína. Perfeito. Marcos, quer fazer algum comentário? Humberto? A Raquel? É bom sempre lembrar assim e da história natural das doenças, né? A gente já teve casos assim de neoplasia de pâncreas com 80 anos, mas sempre ficar assim atento. O paciente que chega aos 80 anos não manifesta um quadro colestático de uma massa na cabeça do pâncreas, isso não é muito habitual, né? O habitual é quando a gente chega aos 60, 70 anos que começa a ter essas manifestações. É claro que a gente pode encontrar também 80 anos com um quadro clínico sugestivo de massa na cabeça com colestase, né? Isso a gente deve lembrar também. Ok, Celso, é só isso. Perfeito. Eu Vamos sou lá. Celso. Opa, fala aí, Humberto. Bom dia. Bom dia a todos. Queria exatamente confirmar a minha opinião no que o Marcos falou e traçar até um paralelo ao trabalho, que mostrou 40% só de icterícia como diagnóstico, né, na parte clínica dos pacientes, como o que não é habitual, né, que a gente vê em adenocarcinoma. Então, da mesma forma que o Rodrigo também comentou, a gente não vê nada de dilatação de vias biliares. Então, assim, embora não é uma massa que a gente vê nessa tomografia do tamanho que deu a média dos linfomas no trabalho, mas também o paralelo é que não tem icterícia, né? O que a gente não costuma ver. Posso fazer um comentário bem rápido, Claro. corroborando então todos, Celso, Humberto e Marcos? A gente nunca Claro. gosta de falar nisso. Eu não falei no meu comentário anterior porque, tipo, nós praticamos uma ciência, né? Mas veja que cada um foi pescando uma coisinha que chamou a atenção, né? Então, assim, em relação com o resto do parênquima, localização da lesão, a gente já tem na nossa cabeça isso que o Marcos falou, 80 anos, ficamos de olho no marcador, não tem colestase, não tem jeito, tipo, a nossa profissão tem um certo grau de subjetividade, né? Então, assim, vai vindo várias informações junto, que nenhuma delas vão virar para você e falar assim, eu sei que isso daqui não é adenocarcinoma de pâncreas. É claro que a gente já está muito também direcionado, porque a gente sabe que não é um caso de adenocarcinoma. Mas a gente tem um monte de mensagens não diagnósticas, mas de certa forma subliminares, ao longo desse processo todo, que esse não vai ser o único exame que esse paciente vai fazer, óbvio, que vão um pouco te direcionando para, em alguns casos, ficar com aquela sinal amarelo ligado, né? E você vê que cada um foi pescando uma coisinha, né? Acho que nesse caso aí duas perguntas se impõem, né? Esse caso cai na mão de um cirurgião. Qual que é a primeira conduta? Você põe esse paciente ou faz uma cirurgia upfront ou você simplesmente pega e faz uma biópsia? Isso é fundamental, porque esse paciente estava em excelentes condições clínicas, entre aspas, né? Apesar da idade, mas excelentes condições clínicas. Então, essa é a primeira questão que se impõe ao cirurgião, né? Eu opero direto, sem a necessidade de biópsia, ou eu faço uma biópsia? Acho que essa é uma discussão importante. É óbvio que a gente está totalmente tendencioso, porque a gente já viu um trabalho anteriormente, né, sobre o assunto, e agora eu estou mostrando um caso que diverge um pouco daquilo que o trabalho mostrou. Ou seja, uma idade avançada, paciente que não tem, ele tem um quadro clínico, entre aspas, frusto, ele não tem um CA19-9 elevado como mostra. Então, quer dizer, isso é que é importante a gente avaliar, né? Rapidinho, Ardengue. É assim, reafirmo para vocês uma coisa, a gente nunca, você tem que sempre se colocar dentro do ambiente que você trabalha, né? Então, assim, vou te colocar uma outra situação. Você está num hospital que não tem muitos recursos,
existe uma certa limitação de disponibilidade de tecnologia. Você vê um caso desse que talvez a opção do cara seja ou eu opero ou eu observo, né? Então, tudo bem, não vou ter mais muito recurso, eu vou fazer o quê? Daqui a um mês repetir o exame de imagem, ver para que lado está indo, ver se surgem outras características da lesão, vou procurar linfonodomegalia na raiz do meso. Perfeito. Mas, assim, em termos de condições boas, ideais de trabalho, indicar aqui tem que estar com muita vontade de operar, né? Exato. Vamos lá, Alex. Certo, vamos lá. Então, aqui, né, a descrição desse nódulo aí que sugeriu a complementação com a ressonância, né? Foi feita, então, a ressonância. Esse é um outro comentário breve que eu quero fazer. Você vê que o laudo da tomografia computadorizada não sugere absolutamente nada. Ou seja, apenas mostra que se trata de um nódulo. Eles não fazem Só descreveu. Eles só descrevem o laudo, ou seja, o que eles estão vendo. Não mostram absolutamente nada do que pode se tratar. Então, você vê que essa é uma tomografia duvidosa. Ou seja, tem um nódulo, tudo bem, nós estamos vendo, e o que eles indicam? Complementar com ressonância magnética. Então, vamos lá. Prosseguindo na ressonância, eu tive acesso só ao laudo, né? Foi então descrito o mesmo nódulo, tá? Ele diz que havia um plano de clivagem, mais um contato com a segunda porção do duodeno e a cabeça do pâncreas, medindo ali seus 3 centímetros, sinal intermediário em T2, hipervascularizada, restrição à difusão. Foi um achado indeterminado também na ressonância. Ele levantou a hipótese de uma lesão expansiva de linhagem neuroendócrina, o que na sequência levou à solicitação do PET. E agora, Rodrigo? Veio uma ressonância magnética que fala que é neuroendócrino. E agora? Então, só para complementar uma coisa, também falando para o Fila, veja que mesmo a tomografia, olha que coisa interessante. Então, Fila, aqui eu acho que tem um dado muito importante, já na tomografia. Mesmo a tomografia deu um comentário muito importante, que veio na ressonância, naquilo que o Fila estava falando. Mas e aí, quais são os sinais? A hora que um cara fala, eu não tenho a menor ideia do que é isso, mas ele falou uma coisa muito importante, ele colocou em dúvida até a origem intrapancreática da lesão. Então, assim, um laudo no exame de imagem que coloca em dúvida se a lesão está no pâncreas ou não, você já assim, a chance disso não ser um adenocarcinoma já cai muito. Então, aquilo que você falou, Ardengue, que tipo, parece que ele tem um planinho com o resto do pâncreas, e a hora que o cara coloca, se eu tivesse lido aquele laudo antes, eu não li antes, eu estou no celular, eu estou vendo agora. A hora que coloca em dúvida se a origem é pancreática da lesão, aí você já sabe que existe uma chance significativa de você estar trabalhando com outro tipo de lesão, e foi a mesma informação vinda da ressonância, né? Então, Exatamente. Então, Mas aí, esse comentário desses radiologistas é importante. mas, né? Rodrigo, ele está em dúvida se é do pâncreas. E no duodeno, simplesmente encosta no duodeno. Quer dizer, se for um neuroendócrino, ele tem que ter algum contato com a mucosa. Mesmo que no limite da mucosa para a submucosa. exato. Então, eu continuo achando não muito esclarecedor isso aí. Então, mas essa é a discussão em relação aos Concordo. exames. Mas daí é isso Não. que eu estou falando para vocês. Eu concordo, Fila, com você. Nesse momento, a gente não tem nada esclarecedor para uma Certo. lesão de 3 centímetros, com uma tomografia e uma ressonância. Então, assim, se a gente estivesse falando de um adenocarcinoma, geralmente, nessa fase da investigação, a gente já teria imagens um pouco mais características. Então, como o Marcos e o Humberto falaram, uma lesão que tem uma localização nessa faixa etária que não causa colestase, não é mais próximo da via biliar, está um pouco mais para baixo, mais junto do arco duodenal, em direção a um sinado, que o radiologista fala que ele não sabe nem se está no pâncreas, ele pode levantar a hipótese de entendo de neuroendócrina, o que está você mais ainda explicando para a gente agora, com certeza não é a mais adequada. Mas a gente
já começa muito fortemente a pensar em alguma coisa que não é adenocarcinoma, entendeu? Perfeito. Mas olha, eu quero dizer só uma coisa. Você me corrige se eu estiver errado, Rodrigo. Mas 80% dos cirurgiões com uma ressonância como essa colocariam esse paciente na mesa e operariam. Eu estou errado ou não? Putz, Ardengue, te continua a mesma afirmação, tá? Eu acho que depende do ambiente, da tecnologia e da pessoa. Quer dizer, vou te dar um exemplo. No ambiente que eu convivo, e sinceramente, assim, tipo, sem também querer puxar o saco, mas assim, toda terça-feira tendo essa reunião com vocês, você, todos os outros colegas ecoendoscopistas, Marcos, Humberto, os residentes, um fila. Se eu colocar esse doente na sala, vocês têm que me internar, né? Não, a gente sabe, Então, mas é aquilo que eu te é isso que eu tô falo. falando. Mas não é, e eu falo muito isso para todos os aprimorandos que vocês têm. Meu, aproveitem, porque o que acontece aqui, acontece todos esses dias de manhã. E as pessoas que vocês têm à disposição, com a experiência que vocês têm à disposição, vocês sabem disso. É raríssimo no nosso meio. Entendeu? Então, assim, às vezes eu tento me colocar na situação de outros cirurgiões. Eles não têm vocês para discutir. Eles não participam toda terça-feira também de reuniões com vocês. Eles não têm a oportunidade de aprender o que vocês estão me ensinando e estão ensinando para todos também que estão aqui, entendeu? Perfeito. Então, Vamos lá, assim, pode cara, hoje eu Vai, colocar Marcos. esse paciente no centro cirúrgico, eu estaria insano, mas dependendo do ambiente, entendeu? Não. Eu entendo. A gente entende. A vantagem, viu, Suja? Eles dormem mais do que a gente, né? Isso é a única vantagem. Exato. É a Vai felicidade lá, da Alex. ignorância, Marcos. Vai lá, Alex. Dando continuidade, então, foi feito então um PET-CT. Eu tirei as informações aqui relevantes ao nódo, foi um PET-CT de corpo inteiro. Ele descreveu novamente esse nódo, né, assim como foi descrito na ressonância, tá? E acentuadamente hipermetabólico, né? É um PET-CT FDG e nódo acentuadamente hipermetabólico na segunda porção, aspecto suspeito, mas ele voltou a jogar para a ressonância ou a tomografia que já haviam sido feitas. Né? E o nódulo do pulmão como um aspecto residual, sem nada que chamasse atenção, ou então que esse paciente que havia inicialmente sendo acompanhado aí com os primeiros exames pelo pneumo e por seu filho que é familiar, prosseguiu a um gastro, que pediu então uma ecoendoscopia. Na ecoendoscopia, a gente tem as imagens aqui da endoscopia com a visão da papila, sem alteração, nenhum abalamento, nenhuma alteração que chamasse atenção. E o exame ultrassonográfico, a eco, é achado então uma lesão hipoecóica, né, os limites bem precisos. Também no próximo vídeo que eu vou mostrar, sem contato, dava para ver que não havia o contato realmente, não vinha do pâncreas, né, na cabeça do pâncreas. Aqui nós tínhamos o tamanho dela, uma lesão de 3,2 por 2,8 centímetros, tá? Vascularizada ao Doppler. E aqui na sequência mostrando as estruturas adjacentes, mostrando que havia o contato, mas ela realmente não se originava, não vinha do pâncreas. Professor, se eu estiver equivocado, o senhor me corrige aí. Não, tá tudo certo, perfeito, pode ir. Certo. E aqui, no conclusão, a gente realizou, então, uma biópsia, né? Utilizando aí a Procor, então, vídeo final aí. Só um pouquinho. E o duodeno? Duodeno limpo, fila, limpo. Absolutamente nada. Nem abaulamento, nada. Foi aquela imagem que você viu. Nem lesão de mucosa, não foi nada identificado, absolutamente nada. Porque o PET dizia que era alguma coisa no duodeno, não é? O PET dizia que era uma lesão pediculada, né? Uhum. Aqui eu tenho o PET, retornei para a gente. Aí, nódulo acentuadamente hipermetabólico na segunda porção do adenal, de aspecto suspeito. Convém correlação, só isso que ele disse. Mas ele fala em algum lugar aí pediculado, alguma coisa assim, né? É, um pouco para cá. Ele coloca, realmente, ele é o que aponta que a origem, teoricamente, seria da segunda porção. Mas o PET chama atenção que a gente encontra outros nódulos linfáticos, né? Periduodenais.
Isso aí já Sim. chama atenção mesmo de que não se trata mesmo de um adenocarcinoma mesmo pancreático, né? Certo. E por fim, após a seleção da punção, foi enviado material para a ANAT, para o histopatológico, que confirmou aí, na verdade, se tratar de um linfoma não Hodgkin, né? Você não tem as imagens, né, Fila? Mas acho que valeria a pena fazer as imagens. A gente não conseguiu fazer as imagens, mas valeria a pena fazer as imagens desse caso. Esse caso acho que agora está indo para imunistoquímica, né? Sim. E aí você imagina algum tipo de linfoma, única e exclusivamente pela hematoxilina eosina, ou você acha que realmente vai ser necessário? Veio bastante material também, acho que valeria a pena esses comentários. Então, assim, favoreço no primeiro momento o linfoma de grandes células de linhagem B de bola. Perfeito. Então, vocês estão vendo aí, esse caso é um caso extremamente interessante, né? Por quê? Porque ele é um caso que é uma lesão nodular, que a priori, pelos exames de imagem, mostravam que se tratava de uma lesão a nível da cabeça do pâncreas, mas vocês podem perceber que é um paciente com uma idade avançada, que tinha um CA19-9 completamente normal, e que os exames de imagem a tendência dos exames de imagem é fazer o diagnóstico de tumor neuroendócrino, né? E essa tendência em realizar esse diagnóstico de tumor neuroendócrino pela imagem não foi corroborada pela punção aspirativa ecoguiada, que mostrou que se tratava de um linfoma, que é uma doença de tratamento totalmente quimioterápico, ou seja, você vai tratar por quimioterapia, em alguns casos até por radioterapia, se for necessário. Então, eu queria ouvir Oi, fala. Não, eu estou lembrando que eu fiquei morfologicamente com diagnóstico diferencial de linfoma do manto. Lembrei. Então, depois o Alex vai passar para você o nome dele, e aí você pega, revê as imagens e faz aí algumas imagens para a gente, que eu achei um caso extremamente interessante. Vai ser muito dependente da imunistoquímica. Perfeito. E veio material para fazer imunistoquímica, né, Fila? Sim. Veio material adequado. Então, perfeito. Não tenho tido problemas com o material. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Não tenho tido problemas. Alguém quer fazer algum comentário? Fique bem à vontade. Quero sim, Celso. Opa, fala, Humberto. Traçando um paralelo com o trabalho de novo, eu fiquei assim, muito surpreso com o trabalho, com a não realização, não a menção de amostra tecidual por ecoendoscopia, porque o trabalho veio até o final de 2020. E quando fala do trabalho de punção, fala com punção aspirativa. Então, já uma primeira pergunta para o Fila, essa punção aspirativa não dá a dimensão de arquitetura para fazer uma avaliação correta. Isso é uma pergunta. A outra pergunta em relação à amostra tecidual, que o Brahim pode me corrigir, é que num percentual acima de 10% dos casos foi amostra tecidual por endoscopia. Então, essas lesões eram primárias, eram invasivas do tubo gastrointestinal, o que não ficou bem esclarecido. Então, será que esse número de tumores primários, linfomas primários, foi real realmente ou não, né? Isso é a segunda. E assim, fazendo um apanhado assim geral na minha cabeça, o que você falou, Celso, quer dizer, antes de evidência a gente tem a observação. Tudo na medicina começou como observação. Exatamente. E isso, quando a gente fala assim, na minha experiência, que é uma coisa quase demonizada, quando a gente fala assim, na minha experiência, né? Na minha experiência significa, na minha observação durante 30, 40 anos, Exato. Isso tem que ser levado em conta, essa observação, para depois você tentar fazer trabalhos que mostram evidências em vários níveis, né? Isso, você me desculpa eu falar, mas não desculpa, eu acho que está ótimo. Não, em termos do que eu vou falar agora, não é conselho para os residentes, porque eu tenho uma filha que é residente, e a gente começa a falar e vem a tal de tem que ter evidência. Sim, tem que ter, mas antes da evidência
que na maioria das vezes nós tomamos decisões sem evidências altas, nós tomamos decisões médicas. Então, assim, é só um apanhado da sua observação aí, né? Quer dizer, da sua observação em cima de observação da prática clínica, da prática médica. Então, eu queria perguntar para o Fila essa questão, esse trabalho anteriormente mostrado, é totalmente diferente da condução desse caso aí. Nesse caso, vocês fizeram todos os exames de imagem pertinentes, passo a passo, e foram direto na aquisição de tecido. E o trabalho para mim ficou... É um trabalho com número, com N importante de coletado, mas ficou assim, muito no ar para mim, né? Então, assim, para o Fila, se é FNA, quer dizer, se fizesse FNA, nesse caso aí que vocês mostraram agora, teria a mesma capacidade de avaliação de tecido, de arquitetura, ou teria que ser sempre FNB? A gente sempre fez diagnóstico com FNA. O FNB eu tenho acho que pouquíssimos colegas me enviam via FNB. O diagnóstico sai também. Então, do ponto de vista arquitetural para linfoma, se a biópsia for de linfonodo e o aspecto histológico for folicular, claro que nós vamos ter problema com ambas, porque aí eu preciso da arquitetura linfonodal. Claro que a imunistoquímica vai orientar melhor. Para linfoma é fundamental a imunistoquímica, né? É absolutamente conjunto. Mas, assim, no caso de grandes células, ambas vão... Linfoma de grandes células, linfoma anaplásico, esses você não vai ter problema, tanto faz FNA e FNB, porque a histologia é absolutamente neoplásica, é difusa, e a imunistoquímica confirma. Então, nós vamos ter problema nos foliculares de baixo grau, para diferenciar de um quadro reacional. Isso sim. Perfeito. E eu queria, mais uma vez, pegar o gancho aí do Humberto, né, que eu acho que é o seguinte, gente. A medicina baseada em evidência só existe porque ela é baseada em observação de muitos e muitos anos. Então, eu acho que esse trabalho que até o Humberto comentou muito bem, esse trabalho mostra o quê? Inúmeros trabalhos que foram pegos, em número de 107, observações de colegas, né, sobre linfoma pancreático, e que depois eles juntaram todos, né, numa revisão, entre aspas, sistemática ou meta-análise, para tentar determinar o que é que nós devemos fazer. E você vê que o Humberto tem razão, porque teve um grande número de pacientes que chama bastante atenção, e que eu não entrei nesse mérito da discussão, que foram feitos através de biópsia endoscópica. Será que o linfoma era de duodeno ou será que o linfoma era do pâncreas? Entendeu? Nesses casos. Então, o que faltou, talvez? Faltou um pouco mais de critério na elucidação. Mas a gente sabe muito bem que um caso como esse, né? E aí a minha dúvida eu quero perguntar para o Fila. Esse é o problema. Nós estamos aqui frente a um paciente de 80 anos de idade, que tem um CA19-9 completamente normal, que apresenta pequenos nódulos linfáticos, e a gente viu uma lesão nodular acolada ao pâncreas. Eu posso dizer o seguinte: esse linfoma é pancreático ou não? Olha, vendo esses exames, possivelmente ele é retroperitoneal, não é? Retroperitoneal, exatamente. Está invadindo tanto a parede duodenal, lá embaixo, serosa, seromuscular, quanto eventualmente invadindo o pâncreas. Mas eu acho que ele é extrapancreático, eu acho que é retroperitoneal. Agora, por exemplo, ele vai invadindo, certo, Fila? Ele pode invadir, claro, por contiguidade, a glândula pancreática, correto? Exatamente. Então, você vê que até essa... Então, como é que você, do ponto de vista patológico, você definiria um linfoma primário pancreático?
O trabalho começa dizendo isso. Você precisa garantir, por todos os exames que a massa predominante é pancreática, que os linfonodos regionais são pequenos ainda, ou eles estão à distância, ou você deveria imaginar como que a disseminação linfonodal seria secundária. Quer dizer, eu tenho uma massa pancreática grande e os linfonodos adjacentes são menores ou pequenos. Perfeito, é isso mesmo. Alguém tem mais alguma questão, por favor? Hoje a Raquel está aí assistindo a gente, mas ela está quietinha, não falou absolutamente nada, só ouviu. Aprendendo, Celso. Bom dia a todos. Bom dia, Raquel, bom dia. Alguém tem mais algum comentário? Rodrigo, Humberto? Bom, se ninguém tem nenhum comentário, então, gente, a gente vai encerrando a nossa reunião. Na próxima terça-feira nós vamos nos reencontrar novamente. E eu desejo a todos vocês uma semana muito boa, que tudo corra muito bem, né? E vamos lá, vamos trabalhar, gente. Um abraço para todos vocês, então.